Lovecraft Country é uma série que mistura o terror nas suas diferentes formas e estilos e até mesmo flertando com outros gêneros para entregar uma temporada que ela começa divertida, mas ela vai cada vez mais engrenando no absurdo, no surreal e em algo que é extremamente atual. Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheterama. Antes de eu comentar um pouco mais sobre Lovecraft Country, para você assistir caso você ainda não tenha assistido, se é seu primeiro vídeo aqui no canal, assine aqui embaixo no vermelho para fazer parte do Bilheterama e deixa agora, desde já, um like, que isso ajuda bastante o canal, não custa nada, é só você clicar no like e eu agradeço de coração. A trama de Lovecraft Country se passa nos Estados Unidos segregacionista da década de 1950, onde a gente acompanha Atticus Freeman, que é um jovem que volta da guerra para procurar o seu pai desaparecido, e ele conta com a ajuda do tio George e de sua amiga de infância Leticia. Só que durante essa viagem para encontrar o pai, eles se deparam com monstros, racistas e outros totalmente inimagináveis. A série, que tem 10 episódios nessa primeira temporada, ela é uma criação da showrunner Misha Green a partir de um livro de mesmo nome que foi escrito pelo Matt Ruff. Eu não cheguei a ler o livro, mas pelo que eu pesquisei, ele é escrito de uma forma que ao mesmo tempo que ele é um romance, eles são diversos contos presentes dentro dessa história. A estrutura da série, por sua vez, acaba por seguir um caminho parecido, porque no começo, no primeiro, no segundo episódio, parece que a gente vai acompanhar muito o Atticus, ou como ele é apelidado de Chick, nessa jornada em busca do pai. Só que conforme os episódios vão acontecendo, do terceiro em diante principalmente, a história vai englobando outros personagens dessa família, ao mesmo tempo que ele vai expandindo a mitologia e contando uma história maior em conjunto com cada uma dessas pequenas histórias focada em cada um dos membros dessa família. Inclusive, há uma frase que é dita pelo Chick logo no começo da série, que é uma excelente definição do que é Lovecraft Country, que acaba sendo por si também uma definição do que são histórias pulp. Eu amo histórias pulp, ver heróis se aventurando em outros mundos, enfrentando forças invencíveis, derrotando monstros e salvando o dia. Ou seja, cada episódio funciona como uma pequena história pulp, onde a gente acompanha um personagem que é o nosso herói em questão dentro daquela história, enfrentando forças invencíveis, que dentro de Lovecraft Country pode seguir tanto por um caminho literal, que seria justamente monstros mesmo, mas por um caminho que é igualmente literal dentro da nossa sociedade, que é o racismo. Que é uma coisa que eu não citei até agora no vídeo, que os protagonistas de Lovecraft Country são personagens, são atores negros. Eu acho muito legal ver como que a HBO, ela está se focando, ela está permitindo a gente ter vozes diversas contando histórias diferentes, porque esse ano passado a gente teve Watchmen, que inclusive tem algumas semelhanças muito interessantes com o que a gente está vendo aqui em Lovecraft Country. Esse ano, além de I May Destroy You, que é uma série excelente, que eu fiz vídeo aqui no canal que você pode ver clicando no cardzinho aqui, agora a gente tem Lovecraft Country para agregar ainda mais, e acaba sendo muito interessante que Lovecraft Country seja protagonizado por pessoas negras e que seja dentro do gênero de terror, porque o gênero de terror por si, ele é um gênero muito carregado de racismo e de preconceito, tanto no cinema quanto na própria literatura. Até mesmo o H.P. Lovecraft, ele é muito conhecido hoje em dia por ser um autor que dentro das suas obras você consegue ver o quão racista, o quão preconceituoso ele era. E tem um vídeo muito interessante no canal da Carissa Vieira, que ela comenta sobre os tropos racistas dentro do gênero de terror, que eu vou deixar no card aqui para você assistir. Além de também ter um livro da Darkseid muito bacana, que fala sobre essa questão em particular, que vai aparecer aqui, que eu agora esqueci o nome dele, mas eu tenho muita vontade de ler. Porém, nos últimos anos, é muito legal ver como que tá rolando uma ressignificação do gênero de terror por parte de artistas negros. Tanto o Jordan Peele fez isso com Corra, com Nós, isso tá abrindo oportunidades para outros autores, para outros artistas, diretores, roteiristas negros também contarem as suas histórias. O Candyman vai vir a sair em 2021. O próprio Lovecraft Country, que tem como showrunner a Misha Green, que também tem, olha só, como produtor executivo, o Jordan Peele. Mas é justamente interessante ver que é preciso haver uma mudança para conseguir haver uma evolução. E Lovecraft Country soa exatamente como a evolução que iniciou-se alguns poucos anos atrás com o próprio Jordan Peele. E a Misha Green, ela consegue levar isso num nível complexo que tange diversas vertentes dentro do gênero de terror.
Como eu já citei que a série ela segue uma estrutura meio de contos, pulp, focando em cada um dos personagens, isso permite com que a série brinque com os subgêneros de terror, onde cada episódio tange um subgênero diferente. Então a gente pode ir desde o clássico, que são os monstros, passando por um horror corporal, passando por bruxarias e cultos, casa mal assombrada, terror coreano e até mesmo outros gêneros misturados com o terror, como sci-fi e até mesmo aventura à la Indiana Jones. Mas o maior e mais incômodo monstro a ser combatido durante toda a temporada acaba sendo o racismo, que ele é escancarado em diversos momentos da série, e por mais que seja uma série que se passe em 1950, ela é extremamente atual e todos os pontos são extremamente fáceis de fazer o paralelo com a nossa realidade hoje em dia, seja na questão dos cultos, seja na questão da brutalidade policial, seja na questão das pessoas de bem. A série mostra, deixa claro e faz questão de deixar escancarado na cara todos esses paralelos, e por mais que tenha toda essa questão fantasiosa em torno, o que mais aflige e o que mais machuca todos esses personagens que a gente está acompanhando é o racismo. Eles utilizam-se até de eventos históricos, pessoas históricas, para compor e contar essa história. Tulsa, que apareceu em Watchmen, ela também tem um papel muito fundamental dentro de Lovecraft Country, e o 9º episódio, ele é de uma crueza, de uma realidade tão forte, que é um dos melhores episódios de 2020, e foi o que quando eu terminei, eu não tinha simplesmente palavras, eu não conseguia fazer nada de tão... não capturado a palavra, mas de tão absorto que eu tava diante daquilo tudo que eu assisti. Quanto ao elenco, todo mundo é muito bom, mas eu acho que os dois destaques acabam sendo os protagonistas, tanto o Atticus quanto a Letitia. O Atticus é interpretado pelo Jonathan Majors, que está em Destacamento Blood. Ele é um típico protagonista que é bondoso, que acha que precisa fazer tudo sozinho para proteger os outros, mas que carrega um peso da infância de um pai opressor e de traumas de uma guerra que o marcou. Já a Letitia é uma mulher energética, cheia de vida, mas que carrega também uma raiva gigantesca desse mundo em que vive, que é tão ou mais competente quanto o Chick para partir nas aventuras e que tenta ser livre do passado omisso da mãe. A Journey Smollett, que interpreta a Letitia, ela também fez agora em 2020 Aves de Rapina como a Black Canary, e sem sacanagem, eu acho que é a maior revelação pra mim em termos de atuação de 2020. Ela estava muito bem em Aves de Rapina, mas aqui ela tem uma presença tão grande, ela é uma personagem tão incrível e a atriz consegue entregar tanto em termos de entrega de personagem, de desenvolvimento, de interpretação, que, sério, em diversos momentos eu acho que Lovecraft Country é muito mais a personagem, a Letitia, interpretada pela Journey, e todo o resto vindo logo em seguida, mesmo que seja um elenco incrível, do que ela no mesmo nível de igualdade com todo mundo. Eu acho que ela acaba se sobressaindo em diversos momentos, em diversas oportunidades. E no final, Lovecraft Country é uma série que ela é muito boa. Tem alguns episódios que eu até gosto um pouco menos, mas no geral o saldo é extremamente positivo. A showrunner Misha Green, ela entrega uma das melhores séries de 2020, sem a menor sombra de dúvida, que consegue casar o pop, o blockbuster, o divertido, junto com outros elementos extremamente reais e necessários de serem discutidos, que ela coloca em tela sem a menor cerimônia e deixa claro quais são os paralelos que devem ser feitos. Com um ótimo elenco e além disso ainda brincando com o terror nos seus mais diferentes subgêneros e mesclando isso tudo para criar uma identidade muito própria para o que é essa série, eu fico muito feliz de ter assistido Lovecraft Country. Por mais que eu tenha demorado, eu meio que tava um pouquinho com preguiça de ver, mas quando eu comecei a ver eu não consegui parar de assistir. E fica aqui a minha mais do que recomendada recomendação para vocês assistirem, se vocês ficarem afim, se vocês ainda não assistiram, porque é uma das melhores séries de 2020 e sem a menor sombra de dúvida vai estar na minha lista das melhores séries do ano. This is our family story. Vocês assistiram Lovecraft Country já? Vão ver por causa desse vídeo, por conta que eu recomendei? Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber se vocês já assistiram, o que vocês acharam e se você vai assistir ainda. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, a bolinha tá aparecendo aqui do lado, você clica, se inscreve, faz parte do Bilheterama, ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo, deixa o like que isso ajuda bastante o canal a crescer, e se você gosta de lives, tem o canal lá na Twitch, twitch.tv/tenisverde, que a gente faz lives toda segunda, toda quarta, toda sexta, falando sobre cultura pop. Então segue lá. Beleza, gente? Até a próxima, então.